Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos e que nós possamos transmitir alguma coisa, né, que possa iluminar o caminho de vocês. Inicialmente vamos fazer uma oração de agradecimento, né, a Deus por tudo que nós recebemos dele. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e pedir: Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui vivenciando seus ensinamentos e aprendendo um pouquinho mais com o nosso estudo no Livro dos Espíritos. Nós lhe pedimos, Senhor, que a sua paz e a tranquilidade para nossos lares, para todos nós, e que o Senhor possa iluminar sempre o nosso caminho, para que nós possamos, né, a cada dia que passa, sermos pessoas melhores para os nossos semelhantes. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, né? No capítulo 9, onde fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então são vários itens, né? E a gente, na segunda-feira passada, nós paramos na questão 497. E Kardec pergunta, né, que a gente está falando de anjos, né, os protetores, né? Então Kardec pergunta, né, na questão 497, o espírito protetor pode deixar ser protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar mal? A resposta: há união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures, né, alguma coisa para ajudar disto, aproveita até o seu retorno junto ao seu protegido, né? Se o protegido quiser der força para ele pode, né, até ajudar para retornar junto ao seu protegido. 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido transviar-se na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Não. É porque ele não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opordes resistência. Tá? Então, não é a fraqueza, a negligência, o orgulho, né, que dão força aos maus espíritos. É o poder que ele tem sobre a pessoa. 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? A resposta: há circunstância em que a presença do espírito protetor não é necessário junto ao seu protegido. Eu imagino assim os filhos, né? Os filhos quando é pequeno, né, está sempre protegendo, né? Depois quando cresce, tem autonomia,
Então, não tem mais tanta necessidade de proteger. Assim é os espíritos. Eles veem que não tem tanta necessidade, mas também não o abandonam, não, né? Perde de vista, mas não o abandona. Na questão 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, quando chega um momento em que, por exemplo, o escolar não tem mais necessidade do mestre, isso não ocorre à vossa terra. Então, quando ele não tem mais necessidade, de ter o mestre para ajudar, ele já adquiriu uma certa maturidade, então ele não tem mais necessidade dele. 501. Porque a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e porque, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva, sempre presente, Se contardes com sua proteção, não agireis por vós mesmo, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência, e é preciso frequentemente que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades, sem isso seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a deixar-vos o livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo seu apoio, entrega-se às suas próprias forças. O seu guia, entretanto, vela por ele e de tempo em tempo, brada-lhe para desconfiar do perigo. Ele está sempre presente. Quando a pessoa começa a sair daquela linha reta, ele está sempre alertando para que ele volta ao seu lugar de origem. 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? Resposta: é um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para o próprio adiantamento, seja para a sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Acho que a felicidade dele é de outra pessoa, de outro, do encarnado, é a felicidade dele. Então, é o sucesso, se ele triunfa, é o sucesso do seu aluno. Ele é responsável se não triunfar? Quer dizer, se ele não adquirir o sucesso esperado, ele é responsável, o protetor? Não, visto que fez o que dele dependia. 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Se ele sofre com isso, quando vê a pessoa ir para o mau caminho, sim, ele sofre por causa dos seus erros e o lastima. Mas esta aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal, e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. Se não for hoje, vai ser amanhã. 504. Podemos sempre saber o nome de nosso espírito protetor ou anjo guardião? A curiosidade, de querer saber quem é. Por que razão quereis saber nomes que não existem para vós? Credes, então, que
que não haverá entre os espíritos, senão aqueles que conheceis? Acha que só aqueles que você conhece? Não, existe uma legião de espíritos que pode ser protetor. Então, os espíritos respondem, de que modo invocá-los se não os conhecemos? Né? Ainda pergunta, né? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes a simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Então, não é um protetor conhecido, que é aquele não específico, não. Eles são irmãos e se assistem entre si, são todos bons espíritos que podem te acolher e te proteger. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Os espíritos respondem, não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisar de nome? Então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmo um outro para agir, né, em vosso nome. Então, se você quer um nome, ele manda um espírito que você tem confiança naquele nome. Então, mas não há necessidade de ser o nome, de ser aquela pessoa que você conhece. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Com certeza, né? Sim, porque frequentemente vós o conhecias antes de encarnardes. Então, quando a gente está na fase errante, né, como desencarnado, como espírito, então você tem conhecimento de quem é. Depois que você entra encarnado, não. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os médios. Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. 508. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Depende da sua evolução, né? Mas há alguma restrição dependendo da sua evolução. 509. Os homens, num estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? Neste caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? A resposta dos espíritos, né? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido, tendo vós mesmo um espírito superior que vela por vós. Podeis a vosso turno virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior. E os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporte sua natureza e o grau que alcançou. O progresso, né? A contribuição também, o progresso que você faz na proteção, também
ajuda no seu adiantamento. 510. Quando o pai, que vela pelo filho, venha reencarnar, vela ainda por ele? Os espíritos respondem: isso é mais difícil, mas ele convida, no momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam, sendo missões que não podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo, nos mundos onde a existência material está mais submetida ao seu corpo, pode ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados, são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Sempre tem um substituto para substituir aquele que não pode ir. 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e fornecer-lhe uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. O espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal, fornecendo-lhe uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade, mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Depende da pessoa. Se você deixar, que o mal, venha até você, se você se abrir para isso, então, se imperar dentro de você, dos seus pensamentos, aí sim ele pode vencer, esse embate. 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem seu espírito, tem sempre espírito simpático, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem ao mal. São vários espíritos simpáticos, que gostam de você, então pode se interessar para te proteger. 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. As missões, então, você pode atraí-los tanto para o bem como para o mal. Depende da pessoa. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou mal. Um espírito simpático pode ser bom ou mal? Sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Muitas vezes um espírito mau tem uma certa afinidade com o encarnado. Então, é simpático dentro das suas limitações, dos seus pensamentos, para a maldade, tudo. Então, tem aquela simpatia, aquela afinidade para isso. 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou protetores? Ou espíritos protetores? Resposta: existem diferenças na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa, aquele que é da casa. Então, normalmente, além de proteção, e simpatia que tem, Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir o que se segue. O espírito protetor
Anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos por nós por afeições particulares e de uma semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, eles se afeiçoam a nós tanto no bem como no mal, tá? Depende da pessoa, do caráter da pessoa. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa, e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso, ou mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Tá? Isso depende da pessoa. Se ele quiser repelir aquele pensamento, aquela intuição, depende somente dele. 515, aliás. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para compelir fatalmente à perdição ou para guiá-las no bom caminho? A resposta: certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus os permite, para vos experimentar. Tá? É o efeito que tem, a fascinação que exerce, determinadas pessoas sobre outro, para levá-la tanto para o mal como para o bem. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Resposta: isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Pode ocorrer, frequentemente. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Resposta: certos espíritos se ligam aos membros de uma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creais em espíritos protetores do orgulho e da raça, por causa da raça, por causa de certas coisas assim de sangue. Não é por causa disso não. Tá? 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o que são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Resposta: os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo, ou então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam.
Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons que excitam e entretêm os sentimentos do bem nas massas, como outros podem lhe insuflar as má paixões. São pessoas que conseguem ter o domínio, vamos dizer, da massa, de muita gente, né? Então tem pessoas que conseguem ter isso aí. Nós já vimos vários exemplos aí que acontecem. 519. As aglomerações de indivíduos, como sociedade, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? A resposta: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Tem que ter uma disciplina, né? Alguém que comanda, né? Essa coletividade, né? Para poder levá-la ao caminho do bem. 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. E você fazer a cabeça de muita gente, né? É a questão das massas, né? A pessoa ter uma certa influência, né? Sobre as pessoas, né? Tudo é relativo, depende do grau de adiantamento dela. Se a pessoa for muito ignorante, né? Como diz aquele ditado, na terra de cego quem tem um olho é rei, né? Se você falar uma coisa para as pessoas ignorantes, eles vão acreditar que você pode dominar essas massas aí. 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assiste aquele que os invocam, quando eles o julgam digno. Mas que querei vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem o cego ver, nem os surdos ouvirem. Os espíritos protetores, gente, estão por toda parte, tanto individualmente para uma pessoa, né, para um encarnado, como também na natureza. Nada acontece por acaso sem que Deus dê permissão. Por exemplo, na fauna, na flora, né, nos mares, né, no tempo, tudo, né, tem uma hierarquia vamos dizer assim, de espíritos que tomam conta de tudo isso. Falar, mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo na natureza? Tudo é perfeito, né? Deus fez com tanta perfeição que tem sempre, né, os guardiões da natureza para que isso não traga um mal maior. Tudo é perfeito e que tinha que acontecer. Tá? Cada homem tem seus espíritos simpáticos. Disso, né, resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação à generalidade dos indivíduos. É isso, não é questão de espíritos protetores, né? É isso que a gente queria falar por enquanto. Tá? Vamos deixar o restante para a próxima aula aí, próxima lição. E que o Senhor nos ajude, que nos abençoe e obrigado por tudo, por nos escutarem. Às vezes, muitas vezes, muita coisa que a gente não entende aqui, é como eu estava pensando, na época de Jesus, quando ele falava com dos apóstolos, muita coisa que Jesus falava, eles não conseguiam entender. Não, mas não consigo. Quando ele fala, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, que a fé remove montanha, muitas vezes não conseguia entender.
Muitas vezes no Livro dos Espíritos tem muita coisa aqui que a gente tem que ler, reler, né? Prestar muita atenção para poder entender a essência e o significado das coisas.